Olá, meu nome é Fabiano Coelho, eu sou um dos fundadores da SMI Consulting Group e professor da Fundação Getúlio Vargas. A gente está fazendo uma série de vídeos para os nossos clientes, amigos, alunos, principalmente nesse período delicado da pandemia. E o assunto que a gente vai falar hoje é sobre gestão de custo, que é fundamental para qualquer tipo de empreendimento. Aqui, a gente costuma falar 3 dicas para as pessoas. A primeira dica é controle. Você só gerencia aquilo que você controla. Então, é interessante porque, por exemplo, eu tenho uma planilha que eu calculo exatamente quanto eu gasto por dia nos centavos. E as pessoas, quando eu falo isso, as pessoas ficam assustadas. E eu brinco falando, peraí, as pessoas querem ter os benefícios do controle, mas não querem ter as dores do controle. Então, vocês têm que fazer um levantamento de quanto você gasta, qual é o custo de cada atividade, qual é o custo de cada departamento, quais são as pessoas envolvidas e qual é a responsabilidade de cada pessoa envolvida. Níveis de prioridade. E, pessoal, a prioridade de 4 meses atrás não é a prioridade de agora, e a prioridade de agora não é a prioridade daqui a 4 meses. Nós temos que saber fazer o orçamento e a gestão de custos de uma forma inteligente. A gente não pode entrar numa zona de conforto. A gente tem que estar toda hora repensando as atividades para buscar essa eficiência. A segunda coisa é um exemplo que eu uso muito em sala de aula, que é o seguinte. Quanto de pasta de dente você coloca na escova quando você acabou de abrir um novo tubo de pasta? Versus quanto de pasta de dente você coloca na escova quando o tubo está quase no fim. Se deu a resposta diferente, é porque a gente não entendeu de gestão de custo. Gestão de custo não é você cortar custo. Gestão de custo é como gastar para atingir determinado objetivo. E esse é um ponto interessante, porque as empresas elas se acostumam a gastar. Eu sei que a gente mata um leão por dia, só que a gente acaba criando processos, atividades, custos, pessoas, para resolver um determinado problema que é pontual, mas que a gente sempre tem que estar repensando como fazer essa determinada atividade de uma maneira diferente que faça você economizar custo. Então, se você não fizer isso, a minha preocupação é que num período desse, a gente está tão preocupado em cortar custo que a gente acaba cortando custos que nos afastam do nosso objetivo. A crise ela não pode mudar as nossas convicções. O nosso objetivo de longo prazo está ali. É claro que a curto prazo a crise demanda que a gente mude algumas ações, mas cortar custos estratégicos pode fazer com que a médio e longo prazo você tenha que gastar muito mais. Então, é fundamental isso, entender o quanto um determinado gasto está alinhado com os objetivos e o quanto um determinado gasto poderia ser feito de uma outra maneira mais eficiente, tá? A terceira coisa é uma palavra chamada procrastinação. Nós, naturalmente, somos procrastinadores quando se refere aos nossos próprios custos. Quantos de vocês nunca ligaram para uma operadora de celular, uma operadora de cartão, para tentar negociar? E essa é a palavra do momento, negociação. É claro que eu sempre sou a favor de uma negociação ganha-ganha. Ou seja, a minha diarista, ela não está vindo aqui por conta da quarentena, eu estou pagando ela. Eu resolvi fazer um segundo doutorado, eu continuo pagando a mensalidade do doutorado porque as aulas estão acontecendo, mesmo que via internet. Por quê? Porque eu acho que se todo mundo deixa de pagar, todo mundo acaba quebrando. A gente tem que ajudar o máximo possível, nós e os outros. Mas o que eu quero dizer aqui é que as empresas, elas acabam criando gastos que são sempre urgentes. Eu preciso pagar isso com urgência, eu preciso contratar isso com urgência. Não, a gente tem que sempre buscar alternativas. Vai contratar um fornecedor? Vamos ver 3 fornecedores para ver qual é o menor preço? A gente vai fazer uma determinada negociação
Um cliente nosso, por exemplo, cada obra ele fazia uma negociação diferente. Não, vamos tentar juntar todas as obras para fazer uma negociação única, mas com poder de barganha muito maior. Então a gente tem que procurar essas alternativas e não ficar procrastinados com relação ao nosso custo. Até porque existe um conflito de interesses entre o quanto é o gasto que os sócios desejam e o quanto é o gasto que os nossos funcionários desejam. Então, se nós somos procrastinadores em relação ao nosso custo, imagina quanto ao custo dos outros. É pior ainda. Então, vocês têm que criar ferramentas para criar um alinhamento entre os objetivos empresariais e o objetivo dos funcionários. Aqui, eu sei que é um papo que dá muito mais tempo, mas eu queria que vocês pensassem nessas 3 coisas. Controle, rever as atividades, os processos, a estrutura, estar alinhado com os seus objetivos, com as suas convicções e a questão da procrastinação. Vamos usar essa crise para tornar as nossas empresas ainda mais eficientes. Conta com a gente nisso. Abraço.